No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a minha dura e solitária trajetória como investidor do zero aos 100 mil reais. Talvez você se identifique com essa história, tá? Com um relato pessoal, porque tem muitos vídeos aqui no YouTube falando como chegar até os 100 mil reais, certo? Mostrando lá uma planilha cheia de números, de dados percentuais, certo? Só que ninguém fala o caminho percorrido, a trajetória, o que a pessoa tem que abrir mão para estar chegando nesse objetivo. E se eu já estou perto também, tá? Já dou spoiler aqui, eu ainda não alcancei os 100 mil reais investidos, mas eu estou muito próximo, graças a Deus. Porém, em alguns momentos da caminhada, paguei um preço muito alto, tá? Preço esse que, enfim, é necessário. No início é necessário você passar por esse processo para fortalecer a sua mente, tá? Fortalecer sua mente, mudar, cortar, jogar fora alguns hábitos tóxicos que a gente tem, mas que passado algum tempo você vai ver que o processo valeu a pena. Quando você olha lá e vê sua evolução. Então, para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Investidor Baixa Renda. Aqui eu compartilho minhas experiências de vida, compartilho meu conhecimento sobre investimentos, planejamento financeiro, para estar te ajudando aí de alguma forma. Se caso esse vídeo te ajudar, te interessar, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o like no vídeo. Bom, pessoal, vamos tentar dividir esse vídeo aqui em 3 tópicos, certo? De onde eu vim, como que eu comecei a investir, os resultados, certo? Então, primeiramente, vamos falar aqui de onde eu vim, né? No vídeo passado já falei que vim de origem muito pobre, rodeado pela pobreza, pela miséria, de certo modo, por falta de conhecimentos, e isso não me limitou, tá? Isso dificultou um pouco a minha jornada por causa do ambiente em si, certo? Por causa do ambiente em si que eu nasci e que eu vivi, tá? E não estou menosprezando aqui a minha família, pelo amor de Deus, nem julgando eles, certo? Estou falando de mim. E por outro lado também eu penso que esse processo foi importante porque talvez se eu tivesse nascido em um outro ambiente, em condições melhores, o comodismo tivesse tomado de conta e eu nunca tivesse evoluído. Sem herança, tá? Sem mãe rica, não tive pai desde criança e tive que dar meus pulos para tentar chegar na zona de conforto, tá? E não sair. Muitos falam em sair de zona de conforto, eu particularmente não conhecia essa área, na verdade sempre foi bem desconfortante a minha vida no mais. Mas sei que esse processo foi importante e me tornou a pessoa que eu sou hoje, forte, batalhador, persistente, ok? Pessoal, eu comecei a trabalhar desde criança, tá? Desde meus 7 anos de idade, começando ali vendendo geladinho, vendendo cheiro verde, desmontando banca de verdura, guardando as coisas para os pessoal dono de banca, de comércio, e ali naquela época eu já ganhava alguns trocados. Esses trocados, uma parte eu dava para minha mãe, a grande parte, na verdade, certo? E o restante eu utilizava para jogar videogame. A verdade é essa era a minha mentalidade, era uma criança pobre, humilde, e os únicos momentos que a gente tinha assim de mais lazer era quando a gente entrava numa locadora para jogar aquele famoso Nintendo, tá? Você vê como é antigo. Então desde novo já tinha essa mentalidade de trabalhar, porém não tinha o hábito de guardar dinheiro, tá? Todo o dinheiro que eu pegava era para minha mãe e o restante para gastar. Aí foram passando-se os tempos, e aí você vai encaliçando mais, fui começando a poder trabalhar em serviços mais pesados, que geravam uma renda maior, certo? E comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, ficando adolescente. Adolescente, a gente precisa de roupa, de sapato, então a gente já começa a querer se arrumar melhor,
Querendo ou não, na escola você já começa a ser excluído ali de algumas classes sociais, né? Aqueles rapazinhos, mocinhos que vêm de uma condição melhor e te olham com desdém. Então, querendo ou não, isso aqui me obrigava a querer melhorar, a usar uma roupa melhor, uma sandália melhor, certo? Talvez por insegurança isso, né? Porque não deveria tanto ligar para a opinião dos outros, ainda mais sendo uma criança, um adolescente. Mas infelizmente esse complexo aí eu acho que acontece com todo mundo. Em 2014 tive que ir para São Paulo, bairro Guarulhos, Ponte Alta, certo? Ponte Alta era uma favela que chama, né? Um lugar, era uma invasão lá, as pessoas invadiram aquele lugar, acho que parecido com isso sem teto. Quando eu cheguei lá era tudo barraco, era uma favela. Não tinha parente lá, certo? Não tinha nenhum conhecido. Fui criança, 14 anos, para trabalhar vendendo na rua, certo? E não sei se alguém que vai ver esse vídeo aqui, que tá vendo, se já trabalhou nesse processo. Enfim, pode ter alguém do Nordeste que já foi para São Paulo, antigamente nos anos de 2000 a 2015, mais ou menos, 20. Era normal, o pessoal aqui do Nordeste saía para trabalhar em São Paulo, ou na construção civil, ou vendendo, vendedor ambulante, vendendo ali crediário, certo? E foi um processo bem doloroso para mim, cara, porque eu não, como eu falei, não tinha parentes, certo? Não conhecia ninguém, chorei que nem um condenado quando cheguei na cidade, a cidade imensa. O lugar que eu estava era, enfim, uma favela bastante perigosa, mas não tinha opção, já estava lá. Fui com o dinheiro da passagem emprestado, certo? A pessoa que eu fui trabalhar comprou a passagem para mim trabalhar e pagar. Não tinha como ligar para minha mãe e falar: mãe, manda o dinheiro da passagem de volta aí que eu não gostei não. Não tinha, tá? E aí eu tive que aguentar, chorando, sofrendo, quase com depressão, num lugar totalmente desconhecido. Mas enfim, eu tive que sobreviver. Afinal de contas, minha vida toda eu fui um sobrevivente, galera. Sem contar, sem querer contar a historinha triste, tá? Mas aqui é a realidade. Isso aqui eu passei na prática. Fui assaltado lá 2 vezes, quase morri, tá? Passei 1 ano e 3 meses lá nesse processo e foi o ano e 3 meses mais demorado e doloroso da minha vida. Porém, foi o lugar que mais me ensinou, tá? O lugar que mais me ensinou, que mais me ajudou a evoluir, tá? Quanto pessoa, quanto ser humano. Uma responsabilidade imensa já de criança que eu não deveria ter tido, mas as condições, como eu falei, de onde eu vim, me obrigaram a passar por aquilo. E aprendi muito, aprendi a vender, aprendi a me comunicar com as pessoas, a entender que no mundo ninguém vive sozinho. Geralmente você vai precisar de alguém, tá? Então, por isso que na maioria das vezes quando alguém me pede ajuda, mesmo sendo financeira, eu gosto de parar, pensar, questionar o porquê disso ali. E na maioria das vezes eu ajudo, a não ser, como no vídeo passado eu falei, que quando é uma coisa desnecessária que eu vejo, quando eu vejo a pessoa, enfim, vivendo uma vida totalmente diferente da que ele pode e querer tirar dos outros. É isso. Pronto, essa parte da minha vida, voltei para o Nordeste sem nada, só com o dinheiro da passagem de R$ 200 na época. E com algumas gírias, com algumas gírias, tá? Porque o cara do Nordeste quando ia para São Paulo naquela época, a primeira coisa que ele aprendia era chiar, falar chiando. E aí voltei a estudar, terminei o ensino fundamental na peleja, terminei o ensino médio. E aí fui trabalhar no mercado, pizzaria, ok? Casei novo com 19 anos. E aqui é onde foi a mudança de chave. Mudança de chave. Quando, nesse processo, depois que eu vim de São Paulo, eu já comecei a ter a mentalidade, pessoal, de guardar dinheiro, tá? Guardar mesmo, guardar na poupança. Não era investir não, guardar. E é o início de tudo. Todo mundo começa assim, geralmente. Todo mundo começa assim. O vídeo vai ficar um pouco longo aqui, talvez fique chato, mas é porque eu quero contar a história do início, tá? Pra vocês me conhecerem melhor. Deixa aqui nos comentários de vocês, se vocês, enfim, como que foi o estilo de vida de vocês. Aqui eu não tô aqui para julgar ninguém, não tô para falar de capitalismo, que tem uns beneficiados, outros prejudicados, de maneira nenhuma, nem vitimizar. Não estou aqui para me vitimizar, não entendam errado. Estou aqui para contar a história.
certo? Como que tá sendo essa trajetória. Então, comecei a guardar dinheiro, e aí quando fui casar, tinha muito pouco dinheiro, mas com a cara e a coragem, casei com minha esposa, trabalhava dia e noite. Então é que nem aquela música do Racionais MC, do Mano Brown. Por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Eu tive que trabalhar mais que todo mundo, eu tive que me esforçar mais do que todo mundo, porque eu sabia de onde eu tinha vindo, certo? E eu não queria voltar para lá, nem queria levar minha esposa, nem meus futuros filhos para lá. Então trabalhava de dia e de noite, foram 8 anos nesse rojão bem dolorido, estressante, onde adquiri alguns problemas de saúde, mas acabou dando certo, construí minha casa, casinha simples aqui, ó, murada, mas é minha, graças a Deus, não moro de aluguel, não moro de aluguel. E sempre vivia com abaixo do teto que eu ganhava, tá? Se eu ganhava R$ 1.000, a gente vivia com 700. Se eu ganhasse 1.200, eu ia viver com 900. Se eu ganhasse 1.500, a gente ia viver com 1.000. Era sempre assim, sempre vivendo abaixo do meu teto salarial. Por quê? Porque eu sempre tive na mente de onde eu vim, das dificuldades que eu passei, e eu meio que era um trauma, tá? Que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa que me levaria de volta para lá. E eu não queria isso. Então, desde cedo eu tive essa mentalidade de trabalhar e guardar, trabalhar e guardar. E depois de um tempo, conheci como que eram os investimentos e aí comecei a estudar sobre investimento, né? E aí eu vi que, enfim, o Tesouro Selic da vida rendia 2 vezes mais do que a poupança, né? Vi que tinha bancos digitais que o rendimento também era 2 vezes mais que a poupança, às vezes até três. E eu falei, poxa, se eu estou guardando esse dinheiro aqui, tá rendendo. Eu olhava lá, já rendia um valor legal, cara. Falei, vou começar a investir. E comecei. Só que comecei da maneira errada. Todo mundo deveria ir para títulos de Tesouro Direto. Eu fui logo para ações, tá? Comecei no título do Tesouro Direto, que era um prefixado que eu não entendia, que acabei perdendo dinheiro. E ações também. Eu dividi lá e acabei perdendo dinheiro tanto no prefixado, porque eu resgatei antes do tempo, e perdi em ações porque comprei ações ruins que acabaram desvalorizando. Uma delas foi a OIBR3, que acho que todo mundo conhece, ok? Mas não desisti, estudei mais ainda, assisti vídeos que nem um louco no YouTube. Minha esposa mesmo falava que eu tava endoidando, era o dia todo assistindo isso ali, só assisti isso ali, mas era em busca de conhecimento, era a fonte que eu tinha para tirar o conhecimento. E aí comecei a investir melhor, comecei a aumentar meu patrimônio. Acho que tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei na época que eu já tinha chegado em R$ 50.000, certo? E eu posso afirmar para vocês, galera, que eu já estou muito perto de chegar nos R$ 100.000, tá? Ainda não cheguei, não estou mais mostrando aqui minha carteira, meu valor investido, até porque, como eu falei, tem pessoas aqui da região que vê e ficam com perguntas chatas, às vezes pedindo dinheiro. Então, não estou fazendo por isso. Mas se caso vocês desejem, Claudio, quando você atingir esse valor, grava um vídeo e mostra que realmente o valor de 100 mil. Deixa aqui nos comentários que eu garanto que eu vou fazer isso, tá? Eu garanto que eu vou fazer. Continuo aqui investindo todos os meses, continuo tomando boas decisões, trabalhando. Abrindo nesse processo, tive que abrir mão muitas vezes de muitas coisas que eu gostava, como tempo de lazer, tempo com meus filhos. Afinal de contas, tinha que trabalhar, trabalhava 2 períodos. Não passava o tempo necessário com minha família. Não saía para fora para comer, nem muito menos pedia comida em casa, era muito difícil. Carro, sempre tive vontade de comprar um carro, mas aí no início, quando investia, você tá com aquela mentalidade ainda errada de que você tem que se privar de muitas coisas. E aí para mim eu via que o carro não era uma coisa essencial, mas realmente era uma coisa que eu precisava, porque aqui tem eu, minha esposa, mais 2 filhos, já não dá para andar de moto. Acabei comprando o carro depois, porque a gente vai crescendo intelectualmente. Você vai vendo que algumas coisas que você vê aqui, tá? Que as pessoas falam no YouTube, não fazem sentido para você, tá? E tá assim como também, talvez esse vídeo aqui não faça nenhum sentido para você. Você pode comentar aqui se for o caso. Então, pessoal, enfim,
como eu falo no vídeo, um processo doloroso e solitário, porque na maioria das vezes ninguém te ajuda, certo? Você começa a investir muitas vezes. A minha esposa aqui mesmo, ela não acreditava em investimento, por ela não conhecer, tá? Ela dizia que ia perder dinheiro, que era uma coisa errada e não, preste atenção no que você está fazendo, você vai perder nosso dinheiro e tal. A gente cai naquela besteira de estar falando para amigos, parentes, e eles falam: "Oh, você é louco, isso aí é besteira, isso aí não dá em nada não. Você vai perder dinheiro." Eu conheço vários casos que eles iam de pirâmides e associavam ao mercado de investimentos. E aí você vai se tornando chato da família, você vai se tornando o diferentinho, né? E aí as pessoas começam a te isolar de certo modo, ou rir de você, fazer pouco, e aí você acaba tendo que se isolar também dessas pessoas, porque elas não estão buscando as mesmas coisas que você. Então é por isso que o processo é doloroso. Na maioria das vezes você vai ter que ir sozinho, cansado, desanimado, porque se depender dos outros, cara, você vai ficar no buraco aí, tá? Todo mundo quer te ver bem, mas nunca melhor do que eles. Eu já ouvi essa frase uma vez e pra mim fez todo sentido e faz até hoje. Esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda. Se você gostou desse assunto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Valeu!